Oi, gente! Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o imperialismo norte-americano, tá? Primeira coisa, o que significa imperialismo norte-americano, né? Então seria assim, vou ler uma definição para vocês, depois eu vou explicar com as minhas palavras, tá bom? Referência ao comportamento autoritário de influência militar, cultural, política, geográfica, econômica dos Estados Unidos sobre outros países. Então, o imperialismo econômico, em poucas palavras, né, de uma forma mais didática, seria o poder que os Estados Unidos exercem sobre os outros países, tá? E de diversas formas, tá, pessoal? Através da cultura, tá? Por exemplo, a maior parte dos filmes que vocês assistem são nacionais ou são norte-americanos? Norte-americanos, né? Se eu ligar determinada rádio agora, vai estar tocando música norte-americana. Vários vestuários, peças do nosso dia a dia, que a gente utiliza, o jeans. O jeans praticamente é um uniforme, né? Todo mundo tem pelo menos um jeans no armário. Então, assim, e ele começou a ser usado por trabalhadores nos Estados Unidos, tá? Começou usado porque o material era forte. Então, assim, todas as reuniões econômicas, os Estados Unidos têm que estar presente. Depois a gente vai ver certinho algumas dessas organizações econômicas, tá? Mas ele tem que estar lá bonitinho, porque ele é muito importante. Então, se tem uma crise econômica, já aconteceu várias na história, se os Estados Unidos quebra, vários outros países quebram junto, tá, pessoal? Teve a crise de 1929, quem quiser dar uma pesquisadinha no Google, teve a crise econômica de 2008, tá? E, infelizmente, agora a gente tem uma crise mundial, que é a crise da pandemia, tá? Mas os Estados Unidos continuam influenciando economicamente o mundo inteiro, tá? A questão do autoritarismo, tá? Para ele mostrar que ele é o maioral, ele age de forma autoritária, principalmente usando o poder militar. Então, ele mostra que ele é muito poderoso militarmente. Então, quem acaba querendo se intrometer no caminho dele, vamos dizer assim, ele acaba que mostrando, né, o poder militar, ameaçando de invadir e tal, jogando algumas bombas. Então, ele usa muito assim o poder militar para demonstrar toda a sua força que ele tem e a sua influência que ele tem sobre os outros países. Pessoal, um fato importante para vocês entenderem essa questão do imperialismo norte-americano é a gente remontar um pouquinho na história. Os Estados Unidos, ele é o país que se tornou o primeiro país independente aqui na América, tá? Importante uma coisa, tá? Tem gente que sempre pergunta, professora, se os ingleses tivessem colonizado o Brasil, a gente seria mais desenvolvido? Seria tipo os Estados Unidos? Não, gente, a gente não seria. Porque a Inglaterra, ela colonizou um monte de país africano que é mais ferrado que nós. Então, na verdade, o que acontece são as formas diferentes de colonização. O Brasil, a gente diz que foi uma colônia de exploração. O que isso significa? Os portugueses vieram aqui apenas para pegar nossas mercadorias e ir embora. Exportava, tirava as riquezas e dane-se o país. Os Estados Unidos já foi um pouco diferente, tá? Eles conquistaram, a Inglaterra conquistou os Estados Unidos, só que assim, os Estados Unidos, eles num primeiro momento, eles não acharam metais preciosos, não acharam nada de importante. De que desse dinheiro. Então eles deixaram lá. E muitas pessoas tinham alguns conflitos religiosos na Inglaterra e tal, e os perseguidos, eles iam todos para os Estados Unidos, tá? Então, assim, os Estados Unidos, ele virou uma colônia de povoamento, ou seja, a Inglaterra não ia lá roubar nada deles. Eles conseguiram desenvolver uma certa economia, uma autonomia, eles conseguiam produzir e vender, o lucro ficar para eles, tá? Então, assim, e eles conseguiram se tornar independentes da Inglaterra no século XVIII. Quem quiser saber um pouquinho da independência dos Estados Unidos, olha aqui, tá? Também tem um vídeo no canal, deixei na descrição. Não esqueçam, pessoal, de dar um like e se inscrever no canal, tá? Então, por causa desse tipo diferente de colonizações, os Estados Unidos acabou se desenvolvendo mais rápido. E, assim, pessoal, como ele era o país que se tornou independente primeiro, no século XIX, ele se intitulou, como vamos dizer assim, o superprotetor do continente americano, tá?
Na época eles tinham um presidente, que era o James Monroe, tá? Esse presidente, esse cara, ele criou o que ele chamou de doutrina Monroe. Doutrina é um conjunto de ideias, tá, pessoal, que eles acham que todo mundo, o presidente cria, acho que todo mundo tem que seguir. Então, essa doutrina Monroe, ela tinha um slogan que era América para os americanos. Então, ele falava que os Estados Unidos foi um povo escolhido por Deus. Por ter sido um povo escolhido por Deus, eles precisavam cuidar do continente americano. Tem até um desenho que é uma moça, chama Destino Manifesto, esse quadro. É como se fosse uma moça loira, assim, parecendo um anjo de roupa branca. Ela vai levando, assim, os fios da telefonia para o resto do continente. Tipo, ela tá levando o desenvolvimento da tecnologia para o mundo. Então, eles usavam essa desculpinha aí. Mas quando eles falam América para os americanos, eles esqueceram uma palavrinha básica, tá, pessoal? América para os norte-americanos. Porque tudo que foi feito com a desculpa de ajudar os outros países americanos foi uma forma dele se dar bem. Por exemplo, os Estados Unidos, ele começou a ajudar vários países da América Latina que queriam se tornar independentes, tá? Que eram colonizados por europeus. Então, por exemplo, o Panamá é um paísinho pequenininho ali na América Central. Os Estados Unidos, eles ajudaram ele a se tornar independente. Ajudaram com tropas, armamentos e tal. Eles conseguiram se tornar independentes, só que os Estados Unidos não fez isso que ele é legal, né, gente? Eles tinham interesses econômicos. Então, o que aconteceu? Foi construído um canal do Panamá, o famoso canal do Panamá. É tipo, pessoal, como se fosse uma ponte, vamos dizer assim, tá? Para passar produtos. Então, e esse canal do Panamá, ele ficou durante muito, muito tempo só sob o domínio dos Estados Unidos. Então, os Estados Unidos era quem decidia o que passava, o que vendia, o que entrava, o que saía. Então, ele ficou ali ganhando muito dinheiro com esse canal do Panamá. Então, só para vocês entenderem o contexto, tá, pessoal? Que eles não foram bonzinhos de forma alguma. E nesse mesmo contexto, eles conseguiram aumentar seu território, tá, pessoal? Eles conseguiram anexar Porto Rico, eles conseguiram o Havaí para eles conseguiram o Alasca, tá? Tem muita gente que achava que pegar o Alasca, aquele ali do ladinho do Canadá, era uma perda de tempo, mas na verdade os Estados Unidos se deu muito bem porque lá tem grandes reservas de petróleo. Então, assim, para um país ser um império, né, dominar outras áreas, a expansão geográfica, o tamanho do seu país é muito importante. Por quê? Porque ele vai ter muita matéria-prima disponível, então isso vai enriquecer o país, né? E ele vai conseguir ganhar cada vez mais dinheiro. Então, por isso que é muito importante, tá, pessoal? Só mais um destaque sobre a questão cultural. Tem uma frase que a gente fala que é o American Way of Life, tá? Que é o estilo de vida norte-americano. É que durante muito tempo a imagem da vida do norte-americano, ela foi mostrada como perfeita. Então, assim, era o tipo de vida ideal. Eram as pessoas que tinham vários eletrodomésticos, eram as crianças bem nutridas. Então, eles divulgaram o estilo de vida norte-americano para ser copiado por vários países, tá? Mostrando como perfeito. Então, assim, foi uma grande influência cultural. Só que, assim, é importante lembrar que ele acaba querendo impor a sua cultura, ele exclui a diversidade cultural dos outros países. Então, tem alguns países que acabam perdendo a sua cultura para adotar a cultura norte-americana, tá? Pessoal, o último ponto que eu acho muito importante quando a gente fala da questão do imperialismo norte-americano, tá? É guerras e poder, tá? Pelo seguinte, os Estados Unidos, como eu falei para vocês, ele começou a se tornar forte logo depois da sua independência, né? Ele começou lá com a doutrina Monroe, anexando vários territórios e tal, mas ele foi se consolidar mesmo, assim, superpotência, após as duas grandes guerras, tá? Não vou dar uma aula sobre as duas grandes guerras, tá? Mas dá um panorama geral. Os Estados Unidos, nas duas grandes guerras, ele entra depois, ele nunca entra no começo, tá? E o continente mais afetado nas duas grandes guerras foi o continente europeu. Então, assim, na primeira grande guerra, ela vai
a Primeira Guerra Mundial, de 1914 até 1918. Os Estados Unidos, ele entra em 1917 para, entre aspas, substituir a Rússia, que estava quebrada, tá? E aí ele já entra, ela acaba em 1918, ele já entra, ajuda a derrotar lá a Alemanha e a Itália e sai como um dos grandes vencedores, o cara bonzão lá, tá? Aí, beleza, aí tem uma crise em 1929 e vai ter uma nova guerra que vai de 1939 a 1945. Essa guerra, os Estados Unidos entrou um pouquinho depois também. Ele entrou em 1941, quando teve o famoso ataque a Pearl Harbor, tá? Tem até um filme, gente, mas o filme é chatinho, tá? Recomendo não. Mas resumindo, o que foi esse ataque? Os japoneses, muito loucos, bombardearam Pearl Harbor, que é uma estação americana militar, tá? Uma estação naval que fica no Havaí. Então, estragou muitos navios e tal e matou pessoas também. Então, os Estados Unidos se revoltam e eles vão lutar contra o Japão. Então, assim, de um lado, Estados Unidos, União Soviética, França e Inglaterra. Do outro lado, esses eram os aliados, eram os países do eixo, Itália, Alemanha e Japão. Como todo mundo já sabe, os Estados Unidos saiu campeão dessa guerra. Então, isso fez com que o status de superpotência fosse ao nível Master Blaster, né? Então, assim, e aí acaba a Segunda Guerra Mundial, começa a Guerra Fria, depois eu vou dar uma explicadinha em linhas gerais para vocês, que é uma guerra entre Estados Unidos e União Soviética. Ele também vence essa guerra. E aí, isso em 1991, tá? Só que foi uma guerra no campo das ideias, uma guerra ideológica. É isso em 1991. Então, a partir daí, ele se torna o cara todo poderoso, tá? Pessoal, uma coisinha muito importante, tá? Durante a Guerra Fria, a gente chama o mundo de mundo bipolar, porque eram duas potências que dominavam economicamente e culturalmente o mundo. Acabou a Guerra Fria, a gente fala que é um mundo unipolar, tá? Porque os Estados Unidos é sozinho o top das galáxias. Só que é importante, pode cair em questão, em prova, em concurso, quando a gente fala de unipolar, leva muito em consideração a questão armamentista, tá? Porque os Estados Unidos têm o maior poder bélico do mundo, né? Então, isso aí ninguém vai conseguir superar ele. A China tá tentando, mas ainda não chegou lá. E hoje a gente fala que a gente está no mundo multipolar, tá, pessoal? Que seria vários polos de poder. A gente pode colocar a União Europeia, que é um grupo de países da Europa, os Estados Unidos, a China, né? O Japão também, tá? Então, pessoal, mas voltando à questão do poder, isso é importante, tá? Mundo bipolar, unipolar, multipolar. Mas voltando à questão das guerras. Então, os Estados Unidos, eles continuaram no século XXI usando seu poder armamentista para ganhar vantagens. Então a gente tem a guerra do Afeganistão em 2001 e a guerra do Iraque em 2003, que a princípio era para caçar o Osama Bin Laden, tá? No ataque às Torres Gêmeas, mas na verdade acabou favorecendo muito os Estados Unidos, que eles conseguiram ficar com petróleo. Agora, pessoal, com essa nova crise que a gente está vivendo agora, o mundo pode dar uma reviravolta, tá? Talvez ano que vem eu possa estar falando de uma nova ordem mundial totalmente diferente. Mas por enquanto é isso, ok? Espero que tenham gostado da aula. Dá um cliquezinho aí, dá um curtir pra mim, tá? É isso, pessoal. Fiquem bem. Tchau, tchau.